Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo? Boa tarde, professor. Estou ouvindo, sim. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem. Então, tá joia. Bem, pessoal, vamos começar mais uma reunião do nosso projeto integrador, né? E vou deixar uma lição de casa hoje para vocês, tá? Quero ver vocês resolverem isso. Bem, primeira coisa, deixa eu pegar o arquivo. Então, aqui. Bem, pessoal, eu estou compartilhando a tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Dá para ver, sim. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de teoria antes de mais nada, né? Mas antes de começar a mexer com aquela brincadeira nossa. Então, nós estamos aqui no nosso 5º encontro e nós vamos falar hoje do índice Sharp, tá? Cuidado que é Sharp com E no final mesmo, tá? Não é Sharp com P mudo. O pessoal costuma achar que é Sharp com P mudo, mas esse Sharp é com E no final. Por quê? Porque o nome do autor do trabalho que acabou ganhando o prêmio Nobel é com Sharp mesmo, Sharp, tá? Então, esse é o William Sharp, e ele ganhou um prêmio Nobel, ele junto com o Markowitz, tá? Sobre trabalhos de análise de mercado de fundos e mercado de ações, tá? Então, o trabalho dele acabou sendo premiado. Para vocês terem uma ideia que isso que a gente está fazendo é um trabalho que é premiado, muitas vezes é premiado com o prêmio Nobel. Então, dois figurões da área de fundos de investimentos e ações foram premiados com o prêmio Nobel, né? E ele era professor, né? E ele administrava também um fundo da universidade. Ele era um administrador de fundos, fora o fato de ele ser professor. Tá? Bem, o que é esse índice de Sharpe que ele propôs, que acabou ganhando dinheiro? Ele falou o seguinte, olha, você ficar observando somente a rentabilidade é um risco. Por quê? Porque você não está levando em consideração o risco do negócio. Tá? Você tem que observar a rentabilidade, mas você também tem que observar também qual que é o risco daquele ativo, né? Então, ele propôs uma fórmula que a gente chama de índice Sharpe, que é o que nós vamos ver hoje, que é relativamente simples de calcular, não é muito complexa, tá? Por exemplo,
Markowitz é muito complicado porque ele aumenta exponencialmente conforme a quantidade de ativos, tá? Então, para 2 ativos, tá? Você consegue fazer na mão. Para 10 ativos, se não fizer no Excel, esquece. Para 100 ativos ou mais, a coisa vai aumentando assim de uma maneira absurda, tá? Eu vou até colocar aqui, deixa eu achar um arquivo. Não está aqui. Deixa eu achar um arquivozinho para gente dar uma olhada depois, tá? Dando tempo. Então, tá, eu vou abrir esse arquivo aqui. Tá. Esse aqui, teste. Tá? Então, de Markowitz, vai demorar um certo tempo para abrir. Enquanto isso, a gente vai vendo a parte teórica, tá? Uma outra coisa que eu quero abrir é esse boletim. Esse boletim aqui, pessoal, eu mandei pelo WhatsApp para vocês essa semana, tá? Então, não sei se vocês observaram, mas nesse boletim, depois a gente vê com mais detalhe, eu estou elencando os 25 tops fundos aqui do Brasil, em termos de rentabilidade, para 252 dias e para 126 dias, em termos de volatilidade e em termos de Sharpe. Tá? Então, avaliando pelo Sharpe, também nós estamos fazendo a mesma coisa. Tá? Professor, Fala. eu queria perguntar, como é que a gente consegue investir em fundo individual, assim, por exemplo, esse CSN aí? Eu até procurei, né, para ver, mas não tinha, pelo menos na minha corretora. Não sei. Falar? Não sei te falar, tá? Tem fundos aqui que você vê que não tem movimentação. Mesmo sendo... Eu peguei alguns filtros, tá? Mas filtro com 73 cotistas. Esse filtro vai ser difícil de achar. Simétrica BR, fundo de investimento. Vai ser difícil de achar. Mas ele está na base de dados da CVM. Eu baixei a base de dados da CVM. Tá? Às vezes, é aquilo que a gente estava discutindo hoje com o Augustinho, isso daí. Às vezes esses fundos aqui são de família. São da família. Tudo sim. bem. É aberto? É aberto, porque ele está cadastrado como aberto. Mas você não consegue achar onde para aplicar nele. Por quê? Porque é só da família. Minha família. Então, se vocês imaginarem, tá? Tem muitas famílias com muito dinheiro aí que elas fazem isso, inclusive por problemas sucessórios, porque tem algumas vantagens sucessórias. Você colocar em tudo em fundo, tá? Tem impostos de herança a menos, tem coisa que às vezes vale a pena, tá? Até mesmo em termos de pessoa física, não muito endinheirada, mas no meu caso, por exemplo, eu já estou começando a migrar uma boa parte dos meus investimentos para fundos de previdência, porque você acha os mesmos fundos para a previdência, e não é porque tem rentabilidade melhor, porque são os mesmos fundos, você acha fundo verde de previdência, fundo Alaska Black de previdência, você acha quase que tudo, mas a vantagem é a vantagem sucessória, tá? Não paga imposto de renda na sucessão. Então, com uma certa idade, você tem que começar a pensar nisso também, tá? E esses fundos aqui também, eles têm algumas vantagens sucessórias. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é fundo baseado
no Sharp, né? Então, os melhores fundos baseados em Sharp continua sendo esse CSN. Na realidade, esse fundo CSN é um fundo monoação, ele só compra uma ação da CSN, e a CSN foi muito bem no ano passado. Agora, é um baita de um risco, né? Por quê? Porque eles só compram um ativo. Se esse ativo cair, caiu. Ele cai junto com o ativo. Tá? Mas, de qualquer forma, como é um relatório, isso aqui é um boletim, eu tenho que apresentar. Esse dado é o dado real, é o que eu consegui apurar. Tá? Com base nisso, tá, pessoal? Por exemplo, você fala, poxa, mas e aí? Eu apliquei alguns fundos, não estão nem aqui. Os fundos não estão aqui. Os fundos que eu apliquei essa semana. Poxa, por quê? Porque é meu negócio. Ou o fundo é um fundo fechado, ou você não consegue achar. Às vezes é fundo que é fundo para funcionários, tá? Então, tem um fundo aqui que é um fundo para funcionários da Magazine Luiza. É lógico, se eu for querer entrar nesse fundo, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ele é aberto, mas para funcionários do Magazine Luiza, tá? Então, não é tão simples assim. Ô, Bruno, Quero entrar nesse. mas assim, por exemplo, como que o funcionário poderia... Como vão saber que é funcionário ou não, entendeu? Na hora de investir. Como funciona essa parte? Eu não sei, por Provavelmente curiosidade. Não, provavelmente é o seguinte, eles devem ter uma associação de funcionários e só via a associação que você consegue, apesar de estar num banco, o banco administra e tudo mais, mas você só consegue fazer os aportes via a associação. Você consegue travar. Tá? Então, eu acredito Entendi. que esteja dessa Obrigada. maneira. Tá? Por exemplo, o Mackenzie tem um fundo de previdência dos funcionários. Se alguém que não é funcionário falar, eu quero entrar no fundo de previdência, o Bradesco, que está administrando, fala, não, você é funcionário? Não, então você não pode entrar nesse fundo. Nós temos outros fundos, te dá um monte de fundo, mas esse aqui você não pode entrar, porque esse é dos funcionários do Mackenzie. Tá? Então, eles conseguem selecionar. Mas, de qualquer forma, eles são obrigados legalmente a colocar informação na CVM. Então, é essa informação aqui que eu estou repassando aí com vocês, que a gente consegue pegar, né, essa informação. Tem fundos interessantes, tem fundos aí que vai ser difícil de vocês acharem, fundos com uma quantidade de cotista muito pequeno, ou é um master fundo, ou é um fundo de família. E vai ser difícil de vocês investirem neles, tá? Nas duas formas vai ser meio difícil de você investir, tá? Vocês conseguem investir, geralmente, é no fundo que tem grande quantidade, né, de cotistas, significa que ele deve ser aberto, pode ver que os que têm maior volume, o maior patrimônio, são justamente esses, né? Então, provavelmente você consegue achá-lo em alguma plataforma dessa. Vê na XP, vê na Vitrio, vê na Oregon. A Clear tem bastante também. Tá? Então, tem muitas plataformas que você consegue descobrir se esse fundo tem. Ou entra no próprio site do fundo e descobre quais plataformas que ele trabalha, onde que ele está, porque isso aí eles informam, né? Você pegar isso daqui, o colega põe isso daqui no Google, vê se consegue descobrir aonde que está sendo, quem que é o administrador, e pelo administrador você acha em que plataformas que está disponível. Agora, eu não compraria. Se for para comprar da CSN, eu compraria talvez as ações da CSN direto. Não compraria um fundo de investimento que investe, porque ele vai te dar a rentabilidade das ações, mas você vai ter que pagar aí uma taxa de administração para eles. Para eles não fazerem nada, eles vão comprar a ação da CSN. Que análise que eles fazem? Eles compram, entrou dinheiro, compra ação. Pediram dinheiro, vende a ação. Acabou, esse vai ser o trabalho deles. Esse trabalho é fácil. Bem, falado isso, eu estou avaliando aqui pelo Sharp, né?
Então, o Sharpe é essa coluninha azul, os que têm maiores Sharps são os melhores, e melhores assim, espera um pouquinho, vamos com calma. Não estou falando compra esse, tá? Mas o que apresentaram melhor performance durante esse um ano. Tá? É aquilo que a gente fala também, você pode ver que tem esse disclaimer em tudo quanto é propaganda de fundo, de investimento, que é o seguinte, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, não. Tá? Então, você tem que avaliar a rentabilidade, mas você tem que avaliar também como que o fundo, quem que administra, qual que é a empresa, às vezes você consegue descobrir quem são os administradores, qual que é a posição desses administradores no mercado, se são administradores antigos, conhecidos, que não dão golpe, porque tem fundos que dão golpe, tá, pessoal? Tem um fundo de um coreano aí que, além do pessoal perder tudo, ainda o pessoal foi chamado para cobrir dívidas. Por quê? Porque esse fundo aí, foi a primeira vez que eu vi um fundo dar resultado, tá? Tem um patrimônio negativo. O patrimônio dele, esse patrimônio aqui, ficou negativo. Isso significava o seguinte, os investidores iam ter que ir lá cobrir esse patrimônio. Pode acontecer. Se vocês colocarem aí no Google, tá? Eu não me lembro o nome nem do coreano, nem do fundo, mas aí fundo de investimento do coreano maluco. Tá? O coreano que quebrou. Vocês vão ver aí, tá? Vocês conseguem achar esse cara. Pois bem, e então, vamos fazer esse cálculo do Sharpe, tá, pessoal? Então, o Sharpe ele mede o retorno comparando a rentabilidade de um papel com a rentabilidade de um ativo livre de risco. Tá? Então, isso daqui. Esse ativo livre de risco, ele pode ser a CDI e pode ser a Selic. Um ativo livre de risco, tá, pessoal? Geralmente é um papel do governo. Por quê? Porque o governo garante que vai pagar, né? Então, esse que a gente considera ativo livre de risco. Bem, no índice Sharpe a gente considera a volatilidade como risco. Volatilidade, aliás, eu perguntei para a Júlia, né? Júlia, na aula, o que era volatilidade? E não perguntei, Júlia? Não lembro, Pro, se sou eu. Será que não foi você? Agora não sei. Eu perguntei para uma das meninas que está fazendo aqui estava tendo aula de contabilidade comigo, eu perguntei o que era volatilidade. E ela se enrolou e não soube responder. Pessoal, pelo amor de Deus, é uma das coisas que a gente viu lá na parte de estatística. Volatilidade é o desvio padrão. Não esqueçam disso. Volatilidade é o desvio padrão. Então, para não chamar de desvio padrão no mercado, eles chamam de volatilidade, mas é o desvio padrão. Então, a gente vai fazer a continha da seguinte forma. A rentabilidade do papel A, que a gente está avaliando, menos a rentabilidade de um ativo sem risco, no caso, um ativo do Tesouro, pode ser a Selic ou pode ser a CDI, dividido pela volatilidade do papel. Tá? Então, é um cálculo que não é difícil de fazer. E nós vamos fazer isso aí hoje, tá? Só que eu vou fazer enviesado. O meu vai estar enviesado. Mas eu vou explicar para vocês como que dá para vocês fazerem de uma maneira melhor, só que vai dar trabalho, não vai dar tempo de a gente fazer para fazer da maneira certa. Tá? E eu faço esse cálculo, para fazer esse cálculo do Sharpe que vocês estão vendo, né? Eu consigo calcular, mas eu faço no Excel, faço em plataforma baixa, e eu capturo essa informação
Deixa eu abrir esse daqui. Eu consigo capturar essa informação de alguns sites, tá? Então, mas não deu tempo de preparar ele aqui para o Google, tá? Mas eu uso isso, eu consigo capturar, eu vou até mostrar, estou abrindo, mas vai demorar uns 15 minutos para abrir essa brincadeira, mas vamos ver aqui. Em primeiro lugar, eu vou começar construindo aquela nossa tabelinha conhecida, nossa velha conhecida, tá? De algum papel. Papel, por exemplo, Banco Pan, BPAN 4. Pode ser qualquer outro, mas me construam aquilo. Vocês sabem como é que faz, né, pessoal? Então, é o nosso velho... Deixa eu mandar para vocês. Então, mais ou menos lá pela linha 6, vocês vão colocar o Google Finance, Price, sabe, hoje, 12, pum, constrói essa tabelinha. Depois que você construiu a tabelinha, tá? E colocou aonde começar a tabelinha, tá, pessoal? Mas você vai ter que fazer ajuste das fórmulas, tá? O ideal é você colocar aquela fórmula do Google Finance aqui no B6, porque aí você consegue usar aqui, ó, no D7, aliás, desculpa, no D8, você vai colocar esse C. C não faz a conta, caso contrário, deixa em branco, tá? Por quê? Para quando eu terminar a tabela, ele não começar a dar erro, né? Por isso que tem esse C aí. Professor, pode copiar a tabela de correlação? Pode. Pode copiar a tabela de correlação, fica até mais fácil. Só que aonde vocês vão montar as fórmulas não vão ser exatamente a mesma coisa, né? Mas tudo bem, vocês adaptam aí. Eu vou colocar aqui o Banco Pan e o índice Bovespa, o IBOV. Não é o benchmark para Sharp. Isso está enviesado. Mas para a gente montar essa tabela, eu vou usar o IBOV. Não é essa a comparação que eu tenho que fazer. Tá, pessoal? Mas vamos usar e depois eu explico como que vocês fazem a comparação. E aí vocês vão fazer em casa, porque vai dar um pouco de trabalho. Tá? Bem, então, vamos fazer aqui o do IBOV mesmo. Faz a outra tabelinha, faz o cálculo do retorno diário. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular o desvio padrão da empresa, não é do IBOV. Tá? Aliás, não é do fundo, não é do papel sem risco, tá? O papel livre de risco. Por quê? Porque se imagina que o papel livre de risco deva ter uma volatilidade mínima. Tá? A volatilidade de um papel livre de risco é mínima. Tanto que vocês podem ver, a Selic ela fica 45 dias sem se mexer. O prazo dela é de 45 dias, na mesma taxa. Então, em si eu estou falando 45 dias, tá? Eu estou falando 8 vezes ao ano. Ela se mexe 8 vezes ao ano, ela muda de patamar 8 vezes ao ano, e o resto ela é constante. Então, a volatilidade dela é mínima. Tá? Só não dá para falar que é zero, a volatilidade não é zero, mas é mínima. Bem, vamos calcular o DESVPAD-P, tá? DESVPAD-P. Por que o P? Tem DESVPAD? Tem. O DESVPAD é de uma amostra, e eu estou fazendo da população. Então, esse DESVPAD é o cálculo do desvio padrão populacional. Se vocês fizeram estatística, lembrarem da aula de estatística, muitos não lembram nem no nome do professor, né? Nem quem deu estatística, mas se vocês tiveram aula de estatística, vocês vão lembrar que tem uma diferençazinha no cálculo, tem um fatorzinho que tem que calcular. Esse DESVPAD-P, ele já calcula dessa maneira. Eu tenho que ter
a quantidade de elementos. A quantidade de elementos. Ó, cuidado que isso aqui, esse desvipar de P ainda não é a volatilidade. Eu tenho que ter a quantidade de elementos. E aí eu vou diminuir, aliás, eu vou calcular como sendo o desvipar de P multiplicado pela raiz da quantidade de números, tá? Por que isso, pessoal? Porque esse desvipar de P é o desvio padrão de cada elemento para cada elemento. Se eu quiser saber do conjunto como um todo, qual o desvio padrão do conjunto como um todo, a fórmula é essa. É o desvio padrão multiplicado pela raiz do número de elementos que pertencem a essa série. Tá? Por quê? Porque esse desvipar de P é só o desvio padrão de elemento para elemento. Tá? Bem, calculei aqui a volatilidade. Esse já é o cálculo da volatilidade. Tá? Rentabilidade, pessoal, é você pegar o valor do papel do último dia que você quer fazer, aliás, desculpa, do dia que você quer fazer, do começo, menos o do último dia que você quer, dividido pelo último dia. Tá? Então, esse daqui é o cálculo da rentabilidade de um papel. E da rentabilidade do benchmark, tá? Que nós estamos fazendo o Bovespa, mas, de novo, o Bovespa não é um indicador para Sharpe, tá? Não é ele que se indica. Mas vocês vão ter que fazer isso daqui. Pois bem, o cálculo do Sharpe é a rentabilidade do papel, G21, menos a rentabilidade do benchmark, que eu estou falando Bovespa, mas, de novo, está errado, não é esse, tá? Dividido pela volatilidade, que é essa daqui. Não, desculpa, que é essa daqui. Essa é a volatilidade. Esse daqui é o número do Sharpe. Um detalhe, eu já vi esse número em porcentagem, eu já vi ele em dinheiro também, dinheiro não, desculpa, em número. Tá? No relatório que eu mandei para vocês, ele está numérico, ele estaria dessa forma, tá? Mas eu já vi também em porcentagem, não sei qual que seria o correto ou não, aí. Tá? Mas como ele é comparativo, eu vou comparar o Sharpe de um papel com o Sharpe de outro papel, que é o que eu estou fazendo aqui. Opa, olha, esse Sharpe aqui, ele é maior, esse Sharpe aqui é maior que esse. Significa que, dado um determinado risco desse papel, esse papel te entrega mais rentabilidade do que esse outro. Tá? Então, é uma medida, não deixa de ser uma medida. Olha aqui que interessante. Ó. Esse segundo papel, porque o primeiro papel ele estourou lá na frente também, mas esse segundo papel, 109,2, a rentabilidade é menor do que a segundo papel, 110,2. Tá? E aí a gente vai analisar o seguinte, esse papel deu mais rentabilidade, mas ele deu mais risco. Então, o Sharpe dele acabou ficando menor. Como você está dividindo pelo risco, ele deu um Sharpe menor. Esse segundo deu um Sharpe maior. Então, apesar de ele dar menos rentabilidade, ele também te dá menos volatilidade. Ou seja, ele deu um Sharpe maior. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Deu para ver ou não? Tá. Pessoal,
Vamos continuar? Se cair a ligação, a gente entra no mesmo link. Se vocês quiserem deixar o presente aí, pode deixar o presente aí no... Bem, pessoal, lição de casa, tá? Primeiro, eu tenho esse site, então esse site aqui, ele vai me fornecer o valor da CDI. Estou passando aqui. Como eu consigo capturar essa informação? Dá uma olhada. Eu vou entrar no site, vou ter que entrar no site, não tem jeito, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou entrar no site. É um site da B3, tá? Estou entrando aqui. Séries históricas do DI, tá? Então, obtém a série histórica, põe aqui Selic, média, manda pesquisar, e ele vai te criar um arquivo, um Excel. Aliás, eu acho isso aí, eles podiam deixar um endereço fixo. O problema é que esse arquivo Excel, ele muda todo dia de endereço. Ele poderia deixar um endereço fixo e só colocar a informação nesse arquivo Excel. Todo dia atualizo o arquivo Excel. Seria o que eu faria, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço do link, volta para cá, coloca aqui o endereço do link, que é esse daqui, tá? E eu vou usar aqui, com a função importa data. Você lembra que a gente falou há umas duas aulas atrás? Importa data A1. Ele vai entrar aqui nesse endereço e vai capturar as informações. Só que o problema é, isso aqui vale por um dia. Amanhã não tem mais. A hora que ele captura a informação, isso tudo aqui que veio aqui embaixo é esse arquivo XLS que ele está disponibilizando. Veio tudo. E o problema é, veio tudo desformatado. Então, tem que formatar para conseguir pegar a informação correta aqui, tá? Não tem jeito. Tem bastante coisa aqui, tá? Não se preocupa muito com esses primeiros aqui, que eles são de 1986. Eu tenho informação desde 1986 aqui. E, na realidade, o que me interessa são as últimas, né? Então, nós estamos aqui na frente. Aqui. Então, olha aqui. Em 28/4, que foi ontem, informação atualizadíssima, tá? Teve, esse aqui, se não me engano, foi o volume de transação, 2,65. Ó, ele está fora de formato totalmente. Aqui é 2,65. Foi quanto foi negociado a CDI ontem, tá? Então, e as outras informações, a gente precisa ver aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, ele vai dar a data, o número de operações, tá? O volume em dinheiro, volume média, fator de área e a taxa Selic, tá? Onde que está escrito ND é que não tem informação. Tá? Ele está mal formatado aqui. A taxa Selic, ó, como ficou mal formatado, ele ficou totalmente mal formatado, é 2,65. Provavelmente deve estar com vírgula no arquivo Excel, e a hora que passou para cá, ele achou que aquela vírgula era um separador de colunas. Então, ele quebrou em colunas. Então, vai ter que ter um certo trabalho para fazer isso daqui, tá? Poxa, professor, mas e aí, como é que faz? A gente... Ó, eu não consegui ainda carregar a planilha. A planilha é tão grande que eu trabalho com isso que ele não carrega ainda. Está carregando. Não vai dar para mostrar, infelizmente. Mas eu pego essa informação
E eu vou ter que, no Excel, eu consigo importar essa informação. Aliás, eu não importo no Excel, eu importo no Access, eu jogo para um banco de dados e eu vou pegando a informação e eu vou desmembrando ela em pedacinhos. Eu consigo acertar isso daí. Tá? Gustavo, você mandou aí, você mandou, né, o link do... Legal. Mandei novamente. Bacana, bacana. Então, eu faço dessa maneira. Tem outros sites? Tem, mas tem que procurar. E aí, provavelmente, se você encontrar em outro site, você vai conseguir importar, ou pelo import data, ou pelo import HTML, você consegue importar para cá. E para o Excel, você consegue importar? Também. Ele tem umas ferramentas de importação da internet, mas não é tão boa, tá? Então, e a gente está usando isso porque não tem o Google Finance no Excel. Tem o Google Finance só aqui. E o Google Finance, a gente consegue montar uma planilha financeira desse tipo muito rápida. Se a gente fosse montar uma planilha financeira dessa no Excel, mesmo importando dados, tá, pessoal? Não ia ser em uma aula de 45 minutos, não, que a gente ia conseguir. Ia precisar de umas 2 horas, 3 horas para conseguir montar alguma coisa assim, tá? Então, é por isso que a gente está importando, trabalhando aqui com o Google Finance. Com isso, pessoal, eu mostrei para vocês o Sharp. O Sharp não é calculado com o Ibovespa, ele é calculado com CDI ou com Selic, tá? Só que eu não tenho essa informação no Google Finance. Não adianta você colocar aqui Selic. Ele vai achar uma ação de uma empresa no exterior, que eu não sei nem de onde que é. Aliás, ele não achou nada. Mas eu já dei uma procurada, tem uma empresa que tem um nome, tem as iniciais Selic, o código, o TIC dela é Selic, mas lá fora, né? Mas não tem nada a ver com o Selic aqui do Brasil, tá? Então, você consegue, eventualmente, achar... Não, eu até fechei. Infelizmente, eu fechei. Mas você consegue achar. Não consegue achar esses dados de papéis de tesouro direto. Mas tesouro direto vocês conseguem achar em outras tabelas. Tem que procurar e ficar testando, ver se consegue importar ou não via o import HTML ou o import data, tá? São as ferramentas que a gente tem para importar. Bem, consegui, falei rapidinho, né? Deu tempo aí, falta 1 minuto. Eu mostrei. Eu queria que agora vocês construíssem alguma coisa, porque até agora vocês só viram, copiaram aquilo que eu fiz. Então, o desafio que eu faço para vocês nesse momento é o seguinte: vocês vão me fazer essa tabela do Sharp mais real. Ou seja, com um papel, seja CDI, seja Selic, que vocês vão importar de algum lugar, fica o trabalho de você conseguir fazer isso, tá, pessoal? É trabalhoso, eu sei. Opa, ó, carreguei, consegui carregar. Eu tenho aqui, ó, eu puxo a tabela CDI, ó. Essa informação que vocês viram, e organizo, e eu inverto ela, eu coloco ela em ordem, eu pego essa tabela que vocês estão vendo aí, que eu mostrei para vocês, aí da B3, tá? Eu faço a importação, leio, coloco tudo nas posições corretas, ó aqui, 2,65, taxa Selic 2,65, a data, aonde tem ND é que é de fim de semana, que não tem, mas eu tenho que ter essas datas aí para meu controle, né, pessoal? Porque a hora que eu faço pesquisa com PROC-V aqui em